Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos lá iniciar mais um episódio da nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, estou limpo das drogas há 15 anos. Estou aqui com a nossa convidada, a nossa querida Fernanda, e vou convidar ela para se apresentar. Fernanda, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim, José. Bom dia a todos os companheiros e companheiras, pessoas que estão nos ouvindo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma adicta em recuperação e graças a Narcóticos Anônimos, muita ajuda desse programa. Eu estou sem fazer uso de drogas há 16 anos, 8 meses e 14 dias. Hoje é o dia mais importante que eu não usei, estou aqui com vocês. Legal, Fernanda, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente, hein? Então vamos lá, vamos iniciar a leitura aí do dia 16 de março. A palavra está com você. Legal. 16 de março. Inventário. O propósito de um profundo e destemido inventário moral é arrumar a confusão e a contradição de nossas vidas, para que possamos descobrir quem realmente somos. Texto básico, página 29. Só por hoje. Se eu quero descobrir quem sou, olharei para quem tenha sido ou quero ser. Legal, Fernanda, obrigado. Eita, meditação boa, viu? Olha só, É, porque a gente tem a meditação diária, né? Também a gente fala sobre isso, né? Lá pelo nosso 10º passo, né? Mas aqui nós estamos falando do quarto passo nessa meditação. E, bom, falar de quarto passo me leva a vários lugares e momentos da minha vida. Fernanda, você quer falar para a gente aí como é que essa meditação aí te tocou? Você se identificou com alguma coisa? Você quer fazer uma reflexão sobre ela? legal, José. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do podcast, esse serviço tão bacana está sendo, né, divulgado na nossa Irmandade. E eu recebi esse convite como um presente, porque nesse momento eu estou trabalhando o inventário, estou trabalhando o quarto passo, Nossa, cara, olha aí. junto com a minha madrinha. E antes de chegar até aqui, aliás, quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu via muito sobre o medo, né? De trabalhar o quarto passo, não estou pronto para trabalhar o quarto passo, você não tem estrutura para trabalhar o quarto passo, né? E hoje, na minha trajetória de recuperação, eu vejo o quanto foi um valioso e desafiador trabalhar o programa, começando pelo primeiro passo, trabalhando o segundo, o terceiro, para assim chegar no quarto. Então, existe um processo para chegar até o inventário, não é uma coisa automática. E muitas vezes eu quero burlar o sistema, né? Eu quero Ó, antecipar ou durante muito tempo, José, para chegar até nessa meditação aham. da minha respiração, eu adaptava o programa à minha vida, eu não me adaptava ao programa. Então, muitas vezes agora esse passo não é necessário, não, agora eu estou trabalhando isso, não, eu estou fazendo aquilo, para muitas vezes sobressair a minha vontade. E com a ajuda do programa e com uma rendição que chegou um determinado momento que eu olhei para mim e falei, não. Eu preciso, não era mais a necessidade de mudar. Precisar, eu acredito que todos nós adictos que estamos num programa de recuperação, nós precisamos. Mas eu não tinha, ou eu mudava ou eu mudava. Então, quando eu me dispus novamente a me inventariar com o quarto passo e o 10º também, que me ajuda a todo dia olhar para o meu dia e para o que eu vivi e as coisas que aconteceram, eu comecei a ver mudanças significativas. Nesse momento, como eu falei, eu estou trabalhando o quarto passo e lá, né, na raiz do problema, né, voltar exatamente como com aquela situação me fez sentir, como eu me comportei, com a ajuda da minha madrinha, sem ela eu não teria conseguido chegar até aqui sem sombra de dúvida, e muitas vezes eu nesse em vários momentos eu quis fazer do meu jeito, né.
E com a ajuda dela, nesse inventário, esse que eu estou trabalhando acho que pela terceira vez, o inventário do quarto passo, eu comecei a colocar situações que não só de adicção ativa, mas que eu estou vivendo hoje na minha recuperação, né. Eu estou conseguindo identificar comportamentos, sentimentos que vão além do que quando eu usava droga. Então eu estou me dando a oportunidade de trabalhar o inventário de uma maneira, eh, que eu jamais trabalhei antes, porque as outras vezes que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalhei outros sentimentos, agora é uma nova maneira de viver que eu ainda erro em algumas situações. Eu brinco que não os errar nos velhos erros não, né, errar em novas questões, eu ainda continuo errando, mas o inventário moral, que eu venho trabalhando com a minha madrinha, vem me mostrando o quanto também eu evoluí. Não é só antes eu tinha aquele receio de: "Ai, que o quarto passo é só para falar de coisa ruim, coisa errada e tal, ou que eu fiz que, né, falar da moralidade, né, o que que é moral para mim hoje, o que que é moral para Fernanda, né". Tem um comportamento que eu identifiquei no primeiro quarto passo que eu fiz, que eu acreditava, né, o meu valor moral era de que algumas situações, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu tinha um defeito de caráter que eu tinha o péssimo hábito de me relacionar com pessoas que tinham compromisso. E eu justificava o meu comportamento justificando que: "Ah, mas o compromisso é do outro, não é meu", porque o meu valor moral não era aquele que eu tinha. E com a ajuda do programa, né, e depois trabalhando com a minha madrinha o quinto passo, e chegando no sexto e me prontificando, que eu comecei a identificar: "Espera aí, eu estou me prontificando algo que eu identifiquei no quarto passo. Eu estou me prontificando com esse defeito de caráter que eu não quero mais na minha recuperação, que eu não quero para minha vida mais, porque eu fiz o inventário moral dele". E aí eu comecei a adquirir valores diferentes morais, não que o meu, que é diferente do outro, não é isso, são os meus valores. Então, com a ajuda do quarto passo, eu comecei a ver o tamanho do meu valor moral e identificar eles. Então, com a ajuda do quarto passo, foi mais fácil admitir para minha madrinha e ver lá, me prontificando no sexto, que eu não queria mais agir daquela maneira, porque o meu valor moral, para mim, para Fernanda, não era o que eu queria mais pra mim, Legal. sabe, assim. E eu tô num processo, assim, de realmente, né, nesse novo quarto passo, de falar de quanto isso, me libertou para a nova maneira de viver que eu encontrei. Eu venho melhorando, como eu falei, eu tô limpa há 16 anos, 8 meses e alguns dias, mas eu comecei realmente mudar esse padrão de comportamento, eu estava 10 anos limpa. E eu não me orgulho disso, eu não falo disso com orgulho, eu falo disso hoje, como alguém que, olha, se alguém estiver passando por isso aí, não precisa chegar a 10 anos limpa e ver um descontrole total da vida e se sentir perdido, né. Existe uma ferramenta, existe o programa, existe a madrinha, existe o serviço da Irmandade, que eu também acredito que seja um poder maior do que eu, que me coloca em lugares e com pessoas, assim como eu estou com você aqui hoje, José, de uma maneira absoluta, no qual Bacana. o poder superior se manifesta e faz com que eu olhe para mim, a natureza exata, para o meu valor moral e tenha, eh, a escolha de me prontificar e não agir em cima do meu defeito, porque Bacana. é uma escolha real mesmo. Eu olhar para o meu inventário e ver a quantidade de coisas que eu fiz e faço, e o só por hoje, ele me possibilita escolher. Eu vou agir em cima dessa situação como, né, com adicção, com recuperação. Eu passei por uma situação recente, na qual eu não me comportei bem, e eu liguei para minha madrinha no final do dia, eu chorei muito, né, eu acabei batendo meu carro,
num estacionamento e eu fugi do local. E aquilo, José, me trouxe uma dor muito grande, porque eu cheguei em casa, eu não agi com recuperação, eu agi na adicção, porque meu primeiro pensamento foi fugir daquela situação, e eu fugi. Aham. Depois voltei no local, desesperada, querendo achar o carro não estava lá mais, e eu liguei para minha madrinha incansavelmente, e até ela me atender, e eu chorava muito, porque a dor era insuportável de... Eu falei, meu, prejudiquei alguém que eu não sei quem é, e agora o que que eu faço? E a minha madrinha, ela foi muito assertiva comigo. Primeiro, vamos orar para que você não seja processada. Vamos... Ele vai te achar. Em nenhum momento ela... Não, ele vai te achar. E vamos pedir para o poder superior fazer com que você consiga reparar da melhor maneira e que você cresça nessa situação. José, eu sei que em 2 dias essa pessoa me encontrou de fato. Aham. Eu consegui olhar para ele com um olhar de vergonha, obviamente, mas eu falei para ele, seu Oscar é o nome dele, seu Oscar, o que que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho que pagar, como eu posso pagar? Eu peço desculpas para o senhor, eu sei que a desculpa é o de menos agora, eu preciso pagar para o senhor realmente reparar o que eu fiz. Acredite, eu não estou orgulhosa da minha atitude. E ele virou para mim, e eu fiquei orando os 2 dias, como a minha madrinha orientou, para que eu orasse, para que Deus conduzisse as coisas da melhor maneira para eu conseguir resolver. Ele olhou para mim e falou assim: na imagem era notório que você ficou muito desesperada, porque ele tinha imagem. Aham. Eu com a mão na cabeça, ele falou: é notório que você se desesperou e agiu na emoção, mas de olhar para você e ver as suas palavras, eu tô vendo que você é uma pessoa honesta. Ele ainda falou isso para mim, ele nem sabe Olha quem eu só. sou, né? E falou para mim assim: eu sei que você é uma pessoa honesta, eu sei que você vai pagar. Como você pode pagar? Como a gente pode fazer? Aí ele fez um parcelamento lá e por fim eu consegui pagar. Eu não paguei com aquela dor no peito, com aquele sentimento de que, ai, Uhum. meu dinheiro tá indo embora. Eu paguei com responsabilidade de alguém que fez algo errado e tive que bancar. Eu não contei uma história para ele, eu não inventei qualquer coisa, eu não atrasei. Falei, o que que eu posso fazer para reparar? E no final, nesse meio tempo, eu perdi um parente muito próximo, ele me ligou preocupado, perguntando se aquilo, o dinheiro ia afetar alguma coisa, né? Porque eu tive um falecimento na minha família. Eu falei que não, imagina, de forma alguma. Que se eu pudesse contar com ele, eu poderia contar, e no final do término ele me mandou a seguinte, foi mais ou menos assim. Fernanda, você é uma pessoa muito honesta, eu não tinha dúvida que você ia pagar. E tudo que nós acordamos, você cumpriu. O que você precisar de mim, eu estarei aqui. Então, eu orei para Deus para conduzir uma situação pela qual eu agi na emoção e na compulsão e errei. E com a ajuda da minha madrinha, o meu inventário diário e aquele sentimento de que aquilo não me pertencia mais, porque eu não quero mais agir dessa maneira, Deus me mandou a situação que eu pedi e eu ganhei um amigo. E eu consegui Ó, reparar. Eu paguei e me e, e escrevi uma nova história no dia seguinte. bacana, Então, cara. errar o inventário, ele me traz para um lugar para saber exatamente quem eu sou. Eu sou essa, eu cometo desonestidade, eu faço algumas coisas que não são corretas. Hoje com menos frequência, viu, José? Antes eu fazia com mais Legal, frequência. legal, é isso. Hoje com menos frequência. Mas o programa hoje está vivendo o programa de uma maneira que eu jamais vivi. Falo que de 10 anos para cá eu venho vivendo realmente, não vou falar que 100% porque perfeição não acho, mas assim, eu vivo 80% do programa hoje na minha casa, na minha família, no meu relacionamento, na minha vida. Eu ainda erro. Tem muitas vezes que eu faço coisas que... E aí eu venho aqui dizer porque
tô 16 anos limpa, mas eu ainda erro. E é com a ajuda do inventário moral, que eu sei exatamente quem eu sou, e com a ajuda da minha madrinha, do programa, no 10º passo, que é o inventário diário, que é uma complementação do 4º passo também, eu identifico que eu não quero aquilo para mim. Então, o Só por Hoje, ele me possibilita a oportunidade de reparar e acertar no dia seguinte. Então, eu venho vivendo esse processo na minha recuperação. E eu estou muito feliz e grata por isso. Pelo menos Deus me deu oportunidade, poder superior, com a ajuda de vocês, indo para a sala. Eu fui para a reunião, fiquei partilhando um mês sobre esse sentimento. Um mês. Porque me causou muita dor. E não era dor financeira, era a dor de ter agido daquela maneira. Hoje eu eu já entendi, José, que se eu bater algum carro, eu não vou usar droga e eu vou ter culhão para poder continuar no local, porque eu aprendi com aquele sentimento, com aquela dor, e eu não quero mais viver aquele sentimento, eu não quero, só por hoje eu não quero. Eu já Legal. experimentei, não deu certo, naquele momento não deu certo. Então, com a ajuda do inventário, como eu falei, eu venho olhando para quem eu sou e com a ajuda da minha madrinha, eu venho identificando principalmente o que eu não quero mais para mim. Eu venho escutando muito da minha madrinha que é muito fácil, e eu concordo com ela, identificar aquilo que eu quero. O que eu quero é muito fácil de pegar, de saber o que eu quero. Agora, o que eu não quero, porque muitas vezes a minha vontade sobressai aquilo, a minha vontade muitas vezes ela é absoluta, então pode ser até o que eu não quero indiretamente. O que que é conveniente hoje para mim? O que é bom para minha recuperação? Então eu venho vivendo esse processo de eu não quero isso para mim mais. Eu não tem coisas que, na verdade, eu não é só não, além de não me ser conveniente, eu não quero para mim, sabe? Boa. Eu acho que você falou duas coisas aí que ficou aqui martelando na minha cabeça aqui sobre várias coisas, né? Mas duas delas assim me chamaram muita atenção, assim. E eu acho que nunca é tarde demais e nem cedo demais para praticar os passos. Tudo vai acontecer da melhor forma possível se você se permitir, né? E a outra coisa, você falou assim, ah, porque o pessoal tem medo do 4º passo, e eu me identifico demais com isso, né? Logo no início, falar de 4º passo, nossa, né? Mas depois que você falou, eu achei que o medo, na real, não era, por exemplo, de falar sobre a adicção ativa e o que aconteceu na adicção ativa, mas de se encarar de frente pela primeira vez, talvez em muitos anos, né? E o medo, às vezes, eu acho que é muito isso, né? É de se encarar, de assumir responsabilidades, né? Como você acabou de falar, né? Assumir responsabilidades na vida pessoal, principalmente quando envolve, né, terceiros, assim. Nossa, e, bom, esse passo me fez, assim, passar por um turbilhão de sentimentos e de lembranças, né, por conta desse passo, desse 4º passo, mas eu acho que os primeiros ciclos, onde a gente faz esse passo, talvez a gente fale muito ainda sobre adicção ativa, né, sobre uso de drogas e tudo mais, mas os próximos ciclos, eu acho que a gente não deve mais falar sobre isso, né? Eu acho que são novas coisas, é como você acabou de falar, né? Poxa, tem N situações, tem N coisas que a gente não vai ser perfeito e a gente vai errar. E aí, os próximos ciclos, eles estão sobre isso. A continuidade dos passos não é mais sobre dicção ativa e uso de drogas, é sobre a gente, sobre os nossos Sim. defeitos de caráter, né? Sobre E tudo aquilo que a gente continuam aqui com pode a gente, fazer, né? que vão continuar e vão ficar com a gente até Exatamente. o final, né? E, bom, a gente, ao contrário do que muita gente pensa, a gente pode ter uma gratidão enorme, né, por ser um adicto em recuperação. Que a gente tem um programa, né? A gente tem pessoas, né? Você falou várias vezes sobre a sua madrinha e como ela te ajudou. É uma outra pessoa de Narcóticos Anônimos
né, te ajudando ali a seguir a sua recuperação. E que, por sua vez, a sua madrinha também deve ter uma madrinha, né? E assim vai seguindo esse ciclo, né? Então a gente não está sozinho. Eu acho que Não, o sozinha eu não quarto tinha passo é muito. aguentado, né? Cara, o quarto Eu já passo é sozinha não isso, tinha né? Também. suportado. Aham. Eu acho que é isso, para a gente enxergar que a gente, quem a gente realmente é, e, sobretudo, para dizer que a gente não está sozinho nessa, né? A E o gente vai estar legal entendendo. de viver esse processo com ela tem Uhum. me falado todo dia, vai para o grupo todos os dias, vai para a reunião todos os dias, precisa preencher essa dor, esse vazio. Então, o poder do grupo nesse momento também é forte. É. De olhar para si, porque assim, muitas vezes eu acho, eu dentro da minha insanidade, né, das coisas que eu fiz ou faço, eu acho que só eu faço. Ó. E aí, quando eu partilho honestamente a verdade, quando eu venho falar para vocês quem eu realmente sou, quando eu olho para dentro e mergulho para dentro de mim, que eu, olha, isso aqui eu fiz, isso aqui eu faço, isso aqui eu me prontifico, que eu partilho honestamente, eu sou capaz de tocar qualquer pessoa, qualquer adicto, e principalmente aquele que está vivendo o mesmo processo. E eu falo que essa fui eu, tá, José? Durante muito Ó. tempo na minha recuperação, boa parte da minha recuperação, eu vinha para o grupo e partilhava coisas que vocês queriam ouvir, não era o que realmente eu estava vivendo ou sentindo. Por isso que eu falei dessa virada de chave dos 10 anos, né? Que Aham. eu mudei a minha postura de recuperação. Eu tive uma postura de recuperação do começo até os 10 anos, depois de 10 anos eu precisei de mais. Sabe aquele lance do folheto, né? Você pode ficar limpo apenas frequentando reuniões. Mas se quiser realmente algo a mais, depois de 10 anos eu comecei a viver esse processo de É isso. realmente viver o programa da melhor maneira possível e não quando era só me conveniente. E uma coisa também para concluir que me chama muita atenção é essa fala do medo do quarto passo, porque eu tô com medo de me conhecer. Eu, como membro mais antigo, eu falo nas reuniões que eu frequento, não tenhamos medo do quarto passo. Eu trabalho isso com as minhas afiliadas. A gente precisa trabalhar o programa, a gente precisa mergulhar para nós mesmos, a gente precisa fazer esse inventário. Medo do quê? A gente não está mais usando droga. Medo a gente vai sentir, mas vamos com ele mesmo, né? Vamos olhar para o que a gente estava fazendo ontem, o que a gente não quer mais para a nossa vida hoje. Então, Legal. é, o inventário, ele vem sendo nesse momento, assim, esse ciclo que eu estou fazendo, ele vem carregado de muitas coisas pode dizer, de 3 anos para cá, que eu já não estava usando mais droga. Então, são coisas reais agora do tempo real. E olhar para tudo isso, mesmo muitas vezes com medo, ou até sinto vergonha, pode-se dizer assim, mas como eu te falei, com a ajuda da minha madrinha segurando na minha mão, eu venho tendo força para conseguir escrever e falar disso com naturalidade e até encontro pessoas que falam, nossa, eu passei pela mesma coisa. Eu partilhei recentemente num local e teve gente que me chamou e falou, meu, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Então, eu não tô, e foi aí que eu falei, caramba, muitas vezes eu acho que eu tô sozinha, José, nas minhas insanidades, na minha loucura. Eu acho que eu tô sozinha e não tô. Não, de jeito nenhum. Não estamos, não Tô. estamos. Nem nessas insanidades, muito menos em recuperação. Agora sim, a gente tem alguém para nos ajudar e nos apoiar, né, a continuar e permanecer em recuperação, né, cara? É isso aí. É, isso aí. Ana, querida, muito, muito obrigado. Foi um papo muito bacana, cara. Uma reflexão importantíssima de se fazer para quem está em recuperação, para quem está buscando recuperação, né? E é isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que agradeço, José. Eu acho que eu mais falei do que eu vivo. Do que da meditação, acho assim. Foi isso, mas essa é a verdade que eu venho vivendo hoje em recuperação. Quero agradecer muito o convite de vocês. Estou muito grato por esse momento e desejo, né, sucesso nesse serviço de NA aqui tão valioso para nós. Obrigada. Bacana, tamo junto. É isso aí, pessoal. Vamos lembrar, então, mais uma vez, né, cara, que o trecho que foi lido hoje foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje, Meditações Diárias de Narcóticos Anônimos, né?
Claro, para respeitar a nossa propriedade intelectual, né, a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos não pode ser lido na sua íntegra, nem distribuído, tá, gente? Vamos lembrar, hein? Se quiser ler a meditação completa, visita lá o nosso site na.org.br. Clica lá no botãozinho Leia a Meditação Diária, que você vai ter acesso aí a ela completa. Se você quiser adquirir também qualquer outra literatura, meditação diária, texto base e outros livros, você também consegue fazer isso lá no nosso site, na.org.br/loja. Toda a nossa literatura oficial está disponível, mais alguns outros materiais também. Você fica à vontade lá para comprar, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã tem mais meditação e não se esqueçam, a jornada continua. Só por hoje.